Olá, aqui é Marcelo Neves, da Nelox e do programa de certificação em análise de negócios CEBAP Master. Hoje, a estratégia que eu trago aqui para você é a seguinte. Ela não é uma estratégia de preparação, mas é uma estratégia para quando você já estiver de frente para o exame, quando você estiver fazendo a prova CCBA ou CEBAP. A estratégia é o seguinte: se você encontrar uma questão que você não consegue responder ela, você não entendeu a questão, não se preocupa. Marca ela e vai para frente. Por que eu digo isso? Porque se você entendeu a questão e não consegue responder, não está em dúvida nas respostas, por exemplo, é uma pergunta que te pede para você identificar qual é a melhor resposta. E essa geralmente tem pegadinha, porque geralmente tem duas questões nesse caso que são muito parecidas e tem uma melhor que você precisa escolher. Então, nesse caso, é uma pegadinha mesmo. Eu recomendo que você vai para frente, marca essa questão e vai para frente. Por que isso? Porque você pode encontrar resposta nas próximas questões. É isso mesmo. Ou então é aquela questão que você entendeu a pergunta e que você não sabe qual é a resposta. Vai para frente. Marca a pergunta e vai para frente. Você pode muito bem encontrar a resposta em outras questões. Muitas vezes você vai encontrar a resposta para uma questão no enunciado de outra pergunta. Isso acontece. Eu lembro que eu fiz a prova CEBAP e eu tinha uma dúvida lá sobre era um termo que eu não conhecia, tá? Esse termo era o termo chamado BATNA. Um termo muito utilizado no mercado americano, que é Best Agreement to a Negotiated Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ou seja, melhor alternativa para um contrato negociado. Eu não sabia o significado dessa sigla, tá? E o que acontece? Eu não sabia o significado dessa sigla, portanto eu não conseguia responder a questão. Ora, mais à frente, numa outra questão, essa questão ela explicava o que era essa sigla chamada BATNA, né? Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ora, o que aconteceu? Bem, eu respondi aquela outra questão. Quando eu revisei a prova, quando eu voltei e fiz a segunda passada, o que aconteceu? Ora, eu já sabia responder aquela outra questão. Então isso vai acontecer com você. Você vai encontrar questões que de imediato você não vai conseguir responder, porque tem o mindset da pessoa ali, daquele grupo que fez aquele exame, e que não é o grupo, que não é o mesmo time de pessoas que escreveu o Baboc. É outro time, geralmente é contratado uma empresa para fazer aquela prova. Então minha dica para você é: não conseguiu, não perde tempo, não fica perdendo muito tempo tentando entender aquela questão. Leu, viu as opções, não conseguiu entender, não conseguiu responder, marca a questão, vai para frente. Mesmo aquelas questões em que você não consegue entender imediatamente, elas muitas vezes são bem compreendidas quando você olha o resto do exame, as demais questões, tá bom? Essa é a minha estratégia para você hoje e que me entregou muito resultado. Porque depois que você lê todo o exame, fica muito mais fácil de você responder ele na segunda passada. Então, não perde tempo com questões que você não consegue responder, marca aquela questão, vai para frente e na segunda passada eu tenho certeza de que você vai conseguir aquelas questões que você na primeira passada você não conseguiu responder, tá bom? Se você está gostando dessas dicas, dessas estratégias que eu venho passando para você, eu vou pedir um favor para você, dá aqui um gostei, tá? Isso é muito importante para mim, para que eu possa produzir mais vídeos, mais estratégias como essas e trazer para você essas dicas, essas estratégias e para eu saber também se eu estou no caminho certo, tá bom? Grande abraço e até a próxima estratégia. Até lá!